pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 18 de abril de 2023. E agora pela manhã, os índices futuros lá nos Estados Unidos e as bolsas na Europa estão operando com viés de alta, enquanto o fechamento lá na Ásia ficou misto hoje depois da publicação de vários indicadores lá na China. O PIB da China, referente a esse primeiro trimestre de 2023, cresceu 4,5% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Esse número ficou acima do esperado pelo mercado, que estava projetando um crescimento menor, na casa de 4%, e também superou a última divulgação, quando o PIB da China havia crescido 2,2%. Já a produção industrial ficou abaixo do esperado, enquanto as vendas do varejo vieram melhores, subindo 10,6% no mês de março, enquanto o mercado estava esperando um crescimento menor de 7,4%. Lá na Europa, o viés é de alta na maior parte das bolsas lá na região. No Reino Unido, a taxa de desemprego aumentou de 3,7% para 3,8%. Ainda assim, os salários por lá aumentaram mais do que o esperado, uma alta de 5,9%. Amanhã vão sair os dados de inflação referente ao mês de março lá no Reino Unido. A projeção é de uma queda em relação aos 10,4%, que é a inflação que foi publicada em fevereiro, mas ainda deve seguir num patamar bastante alto e pode seguir exigindo novas altas de juros pelo Banco Central da Inglaterra. Bom, indo para o mercado americano, ontem a sessão lá foi moderada. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu um pouco, alta de 0,3%, o S&P avançou 0,33% e o Nasdaq fechou com uma alta de 0,28%. Ontem, lá no mercado americano, saiu o índice de atividade industrial de Nova York, que veio bem acima do esperado, bateu 10,8 pontos no mês de abril, depois de bater menos 24,6 pontos na leitura de março e bem acima do que o mercado estava esperando. O mercado projetava menos 18 pontos na régua de medição para esse mês. Esse indicador mostrou que a atividade econômica lá nos Estados Unidos está forte e pode sugerir que a pressão inflacionária ainda siga influenciando a postura de juros do Banco Central americano. Mas para o final da sessão de ontem, os índices melhoraram um pouco, com o setor financeiro puxando, depois que alguns resultados dos grandes bancos estão vindo e surpreendendo, vindo melhores do que o esperado, o que vem mostrando que a crise do setor bancário parece ter ficado menor aí do que o esperado, principalmente para os grandes bancos. Agora no pré-mercado, o viés é de alta e por hoje lá a sessão deve ter mais resultados que vai sair ao longo do dia e, claro, isso deve ir influenciando os negócios de acordo com o que forem publicados. Na agenda americana hoje vão sair também os lançamentos de moradias novas e dados de licenças de construção. Além disso, a fala de vários diretores do Banco Central americano também podem influenciar o humor na sessão de hoje por lá. Bom, atualizando agora os índices aqui, o S&P futuro está subindo um pouco, alta de 0,34%. O Eurostock 600 está subindo 0,40%. O FTSE lá em Londres sobe 0,24%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 0,51% e o Xangai Composite na China fechou com uma alta de 0,23%. O índice de mercados emergentes agora sobe 0,43%. E o DXY, o dólar index, está caindo 0,39% agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos cai 0,27%, cotado a 3,58% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,39% e o petróleo caindo. O petróleo WTI com queda de 0,14% agora, está cotado a 80 dólares e 70 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,12% e está cotado a 84 dólares e 66 centavos o barril. Petróleo operando em queda, mesmo depois de terem saído os dados lá da China, que sinalizaram para um aquecimento de atividade econômica por lá. A leitura de alguns analistas é de que uma nova alta de juros lá nos Estados Unidos pode diminuir o crescimento econômico e impactar a demanda pela commodity. Já o minério de ferro, esse fechou com uma alta nessa madrugada, em meio aos indicadores econômicos que foram publicados lá na China. Na Lian, o minério fechou com uma alta de 2,08% e ficou cotado aos 114 dólares e 2 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com estabilidade nas últimas 24 horas. Bitcoin com uma queda de 0,05%, cotado agora a 29.883 dólares, enquanto o Ethereum acumulando uma alta de 0,75% e está cotado agora a 2.106 dólares. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa fechou com uma leve queda de 0,25% e ficou cotado aos 106.016 pontos. O dólar subiu 0,4% e fechou cotado aos R$ 4,93.
Juros futuros tiveram altas nos vencimentos mais curtos e ficou estável na ponta mais longa, refletindo o adiamento da entrega do texto sobre o novo arcabouço fiscal que era para ter sido entregue ontem, né? Segundo a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o texto deve ser protocolado hoje no Congresso. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse ontem que o envio ainda depende do Ministério da Casa Civil e também dos presidentes da Câmara e do Senado e que essa entrega poderia ficar para depois. Segundo o Fernando Haddad, não deve ter grandes mudanças no texto, mas essa demora para protocolar o texto não é um bom sinal e pode indicar que o texto ainda pode ser alterado, principalmente pela ala mais política do governo. No corporativo, destaque para a queda das ações da 3R Petróleo, que no domingo já tinha anunciado e ontem divulgou um fato relevante em que a empresa pretende fazer um aumento de capital de até 900 milhões de reais com a emissão de novas ações. O preço da oferta é de R$ 24,45 por ação, o que representa um desconto de 26% sobre o fechamento de sexta-feira, o que fez aí o papel despencar quase 16% na sessão de ontem. Ainda na ponta negativa, as ações da Eletrobras ontem caíram 3,75%, Natura fechou o dia com uma queda de 2,6% e as ações do grupo Ultrapar caíram 2,3%. Do lado positivo, destaque para as ações da Localweb, que ontem tiveram uma alta de 4,4%, JBS e lojas Renner tiveram alta de 2,7% e Raizen fechou o dia com uma alta de 2,6%. Hoje a agenda por aqui está mais vazia, então com isso os investidores locais devem acompanhar a entrega do texto do novo arcabouço fiscal para refletir aí o que deve acontecer com relação a detalhes sobre essa nova proposta e, claro, as falas políticas que devem acontecer sobre esse tema durante o dia também devem impactar os negócios por aqui hoje. Bem, esses são os destaques para esse dia. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.